Começou mais cedo o choro esse ano. Diferente do ano passado, onde eles esperaram tomar um 4x1 para chorar fair play financeiro, o BAP já chora fair play financeiro antes do clássico começar. Tem uma péssima notícia de última hora. Arthur sente dores na coxa e deve desfalcar o Botafogo contra o Flamengo. E talvez, né, Alan entre no lugar dele, herdando a vaga. Agora que ele estava embalando, sentiu aí a contusão. Infelizmente, um pior, vamos dizer assim, desfalque de última hora que poderia ter. Vamos reagir aqui a placar aberto, 1 contra 1 e tudo mais e tal. O melhor 1 contra 1, 11 contra 11, até agora, tá? Eu vi todos. E até agora, o único equilibrado, que não tem tipo um 8-4, um 9-3. O único que tá equilibrado, tá coerente até agora é esse. Por sinal, o Botafogo até ganhou no comparativo dos 11 titulares. Empatou quando veio com o Felipe Luiz. Vamos ver aqui quais foram os escolhidos do 11 contra 11. Esse ganhou meu respeito. Mas também tinha botafoguense votando, vascaíno votando, tricolor votando. Tava equilibrado. Com 2 flamenguistas, eles perderam. Vamos reagir aqui, depois a gente conversa e no final a gente fala das notícias. Mas eu tuitei ontem. Eu botei no nosso grupo ontem durante o jogo e eu acho isso. Realmente passei a achar isso ontem à noite. Eu acho que o campeão da Libertadores esse ano vai ser do Rio de Janeiro de novo. E eu não tô me referindo só ao Flamengo. Eu achei que o Botafogo tá dando sinais de que, cara, tá acordando, sabe? Botafogo saiu daquela inércia, E né? o Palmeiras tá jogando vôlei? Não. O Palmeiras tem chance. O Palmeiras tem Mas olha chance. só. Vai ser brasileiro. Não, eu acho que vai ser carioca. Mas segunda, Eu acho que o Flamengo também mostrou oitavas força é outra ontem. competição. A Ok. partir das oitavas Mas é outra palpite, competição. porra. Eu posso dar meu palpite? Não, eu acho que vai ser Botafogo e Flamengo. que você Eu tá não quero certo. isso não, tá? Você já Eu parou tô pra falando que pensar? você Eu não tá quero. certo. Já parou pra pensar? Eu não quero. Flamengo, Mas eu acabei de a falar. LDU vai ganhar do Central Córdoba na última. 4 títulos seguidos no Rio de tá Janeiro. Vai amigo. ganhar da LDU. A LDU vai entrar como segundo colocado. Escuta, o a Central LDU Córdoba vai vencer. Joga mais do que a LDU. Mas a LDU vai vencer o Central Córdoba na altitude. 1x0, 2x1. É que o mas vai Central vencer. Córdoba Vai é mais vencer, aplicado. Aí o Flamengo vai ser o taticamente. primeiro, é isso, do grupo? O Flamengo vai ser o O primeiro do Flamengo grupo. vai Ganhar vencer. de O Táchira 3, vai ser primeiro do grupo. O Botafogo deve entrar como segundo do grupo, é isso? provavelmente. Porque o Estudiantes pega o Pro- cara é. bobo da Argentina. Olha, já Olha. imaginou oitavas de final Flamengo e Botafogo? Pode ter uma final Flamengo e Botafogo. Não, se o Botafogo for segundo e o Flamengo primeiro, pode ser oitavas. Mas pode ser final também, né? Pode acabar tendo a final, Flamengo e Botafogo. Não, eu tô falando sério. O Flamengo não seria bom, né? Sabe por quê? Palmeiras é o melhor time da Libertadores em termos de pontuação, por E do enquanto. Brasil. Você sabe Mas- por que não seria bom pegar o Botafogo nas oitavas? Por quê? Porque são 2 jogos no Rio de Janeiro. Tudo bem que é Engenhão e Maracanã, mas são 2 jogos no Rio de O Janeiro. Botafogo vai querer jogar Flamengo no Engenhão, só vai, deve né? ter a vantagem de decidir em casa. O Flamengo só deve ter a vantagem de decidir em casa nas oitavas. Porque o time com 11 pontos, mesmo sendo o primeiro colocado, ele só vai ter essa vantagem, provavelmente. Vai ser um dos piores primeiros colocados. Com certeza. Sim, ok. Então, se o Flamengo pega o Botafogo nas quartas, tá? É melhor do que nas oitavas. Por quê? Porque ele usa essa vantagem nas oitavas e depois nas nas quartas quartas... é tudo Rio de Janeiro. Entendi. Exatamente. Mesmo assim, o segundo jogo seria no Engenhão, né? O que eu acho uma pena, já tô falando antes aqui. Ah, mas o campo do Botafogo é no Newton O Santos. segundo jogo seria no Maracanã. Ah, é verdade. Primeiro mas mesmo no assim, Newton Santos. eu acho absurdo esse negócio. Ah, o Newton... Gente, é Maracanã. Tinha que jogar 2 jogos no Maracanã. Não entra na minha cabeça. Esse negócio Chance de zero. Vasco e Botafogo não querendo jogar no Maracanã. Na minha cabeça, não entra esse negócio. Entendo, O Botafogo tá entendo a adaptado. lógica, mas não entra na minha A cabeça. final não pode ser Flamengo e Botafogo. Por quê? Eu sou supersticioso. Ah, não pode. Por isso. Não, mas eu tô falando Você aqui. sabe o que aconteceu em 2021? O que O aconteceu? Flamengo foi campeão da Supercopa em cima de quem? Da Supercopa? Palmeiras? Palmeiras. Fez a final da Libertadores e perdeu. Pô. Ah, eu sou muito ligado nessas coisas, cara. Sou supersticioso, irmão. É, cara. Mas Eu prefiro pegar o Palmeiras na final da Libertadores e pegar o Botafogo antes. Eu sou... Cara, superstição pra mim... Meu irmão, se eu começar o jogo com papel de bombom na mão, comer um bombom e o papel estiver na mão, eu fico apertando até o final do jogo. Saiu o gol. Eu não solto. Fico apertando. Fica aí. Meu amigo, Eu sou maluco. Eu sou maluco. Mas pode falar, eu sou maluco. É isso aí, Por cara. mim, o campeão é o Estudiantes. Pode ser qualquer um desses. Agora, Fernanda River concordou. Plate. Eu acho- Escuta. Fernanda acabou de falar. Vamos dar parabéns pra Fernanda, inclusive? que é aniversário dela hoje? Aniversário dela Esqueci. hoje. Parabéns pra você
Nessa data. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Muitas felicidades, muitos anos de... Galo! Ganhou! E o Galo ganhou. Desce aqui rapidinho, ó. Ah, Dá Fernandinha. tchau pra galera aí. Aê! Fernandinha, nossa torcedora do Galo ilustre aqui. 3x1 Até Galo de ontem. Quantos Atlético. aninhos? Ih, novinha, 21 anos, rapaz. Mas, ó, os caras vão ficar malucos. Quatro títulos seguidos no Rio de Janeiro, hein? Vai ser Nossos loucura. amigos lá do outro lado da 4? Dutra. Ué, se for Botafogo ou Flamengo. 22, Fluminense 23, Botafogo 20. Se ficar no Rio de novo, pelo amor de Deus. E é o Flamengo quinto de 24, brasileiro, é isso? imagina? Quinto de brasileiro consecutivo, é isso, né, É isso. Pedro? Foi Não, consecutivo não. Não foi consecutivo, foi Palmeiras. Não, então consecutivo. Não, cara, 19, Flamengo. Flamengo. Não, 20, mas teve- Palmeiras 21, Palmeiras 22, Flamengo 23, Fluminense 24, Botafogo, vai pro Então já- sétimo. Vai pro sétimo O consecutivo. brasileiro, É. brasileiro. E o quarto do Rio de Janeiro, da mesma cidade. Quer dizer, se acontecer isso. Não, né? A vai Libertadores acontecer, ficou não. mais fácil. Não vai, né? não? Nada Vai não, disso. Pedrão? Gente, vamos, vale a reflexão. A Libertadores. Qual é a reflexão? A Libertadores virou um Brasileirão, ficou mais fácil? Não é que ficou mais fácil, né, Pablo? Eu acho que a nossa situação econômica diante dos outros países melhorou muito, né? Aqui a gente tem um investimento maior, nosso futebol já era muito forte, inevitavelmente. Tá, mas quem é o campeão brasileiro hoje, ele tem total condição de ser campeão da Libertadores. Com Antes certeza. você tinha uma dúvida. Cara, antes você tinha equipes argentinas mais fortes, entendeu? Então você acabava, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro tropeçou algumas vezes no Boca, o Grêmio tropeçou no Boca. O Cruzeiro É, perdeu a Libertadores pro Estudiantes. Teve o não foi? Estudiantes Em casa, também. até, no Mineirão. Foi, em exatamente. 2009, então, assim, se não me engano. que era o time do Kleber, se eu não me engano. Do Gladiador, Do né? Gladiador, É. enfim. O Grêmio, que perdeu a final pro Boca. Era o Verón, né? Era o Boca do Riquelme. Era o Verón. Estudiantes. Era o Boca do Riquelme. Então, assim, cara, era um time muito forte. Diego Souza, tinham vários grandes jogadores e tudo mais. Então, assim, eu acho que o futebol argentino perdeu o nível. Hoje você tem... Eu fui lá na Argentina, até no bairro lá da La Boca, né? E eu perguntei como é que tá a situação. É até semelhante um pouco do Vasco, porque o presidente lá é o Riquelme. E eles não estão gostando do trabalho do Riquelme. Riquelme sendo um grande ídolo e tudo mais. Então, assim, cara, hoje, qual é o melhor time da Argentina? Tem o River Plate e o Racing. São os dois melhores times da Argentina hoje. Então, assim, cara, eu acho que a nossa situação econômica mudou. A entrada das SAFs também elevou o patamar do nosso investimento. Você imaginaria o Botafogo há 3 anos chegando numa final de Libertadores? Não imaginaria sem SAF, impossível. Foi lá e ganhou a Libertadores. Por quê? Porque teve investimento. Coisa que na Argentina ainda não é possível dessa maneira, entendeu? Então eu acho que a nossa questão, além do nosso futebol estar mais globalizado, ter recebido mais estrangeiros, ter recebido mais investimento, os clubes brasileiros estão aí um passo à frente dos clubes argentinos, que são e sempre foram nossos maiores rivais. Olha aqui, só pra finalizar aqui o assunto Flamengo. Penharol aqui, também, tá? Você falou de alguns times. O Flamengo do Zico foi eliminado pelo Penharol, numa que seria o segundo título do Flamengo naquela época, 84, Mas antigamente, né? É, isso aí bem antes. Bem né? antes, né? Penharol, Não, eu só Nacional. tô citando que, tipo, times Penharol, chilenos também eram Independiente, esses fortes. times A ganharam nossa muitos títulos. produção pode até pesquisar aí qual é a diferença dos títulos dos argentinos na Libertadores para os brasileiros. Porque eu acho Diminuiu que muito. Diminuiu muito. Era um assombro. E agora é muito menor. Olha, quer dizer, Marcílio Silva, Papa, o tesão no Botafogo tá virando medo? Tá com medo do Botafogo, você, Papa? Não, eu só acho que o Flamengo tem um dia menos de treinamento, um dia menos de Ih, descanso. a justificativa. Botaram o Botafogo Já pra jogar. começou a dar desculpa, Botaram o né? Botafogo pra jogar na quarta, o Flamengo joga na quinta. Regenerativo hoje, só tem um dia de treino contra o Botafogo. E Reclama ainda lá no na único, Comebol, no dia Papo. do regenerativo, que os caras estão ali, Ó. sem folgar, botam no ninho do urubu. A CBF manda fazerem teste em 5 jogadores do Flamengo. Ok, transcorreu normal, não aconteceu que nem o Gabigol aquela vez, mas mandaram o antidoping lá pra pegar os jogadores do Flamengo. Cara, é uma sacanagem, é um esculacho. Onde é um fica a esculacho. Comebol, ô Raíza? Paraguai. Luke. Endereço lá. Bate lá no Paraguai e É, tá reclama. bom, vou reclamar. Reclama lá no Ô, Paraguai. Pedrosa, ele tá com medo do Botafogo, hein? Eu tô Medo percebendo do isso. Botafogo? E o Botafogo Ah, vai isso é completo. O Botafogo vai O Flamengo completo. não vai completo, não. O Flamengo Ó. vai todo desfalcado, deve botar um time Completo? alternativo. Mentira, vai Completo. nada. Barbosa Duvido. voltou. Semana aqui. Duvido. Daqui a pouco tem um Não, cara a não, cara, completo hein? que eu Volta. digo com o que tem à Não volta, disposição. não. Savarino também volta. Completo com quem tem à disposição. O que eu quero dizer é que o Botafogo não vai poupar. Porque semana que vem, se eu não me engano, é Copa do Brasil pra todo mundo, correto? Então, o Botafogo meteu 4. O Botafogo tá classificado. O Flamengo fez 1 no Botafogo da Paraíba. Acho que dá até pra poupar nesse jogo da Copa do Brasil. Mas o Botafogo não tem motivo nenhum pra poupar jogador. Então, eu acredito que ele vai completo. Mas o Flamengo já tá desfalcado já de Mas tem que ir Não completo. tem Gerson. O Flamengo não tem Gerson. Tomou terceiro amarelo, não foi? Alan.
O Alan e o Pulgar. Eric Pulgar Lugar estão também não, machucados. Tem Plata. Plata machucado. O Flamengo tá todo desfalcado. Botafogo não tem Barbosa, Bastos, Savarino e tem mais um também que eu vou lembrar. Matheus Martins. acho que tá Matheus fora. Martins, tá fora também. Daqui a pouco tem o cara a cara, hein? Daqui a pouco tem cara a cara de Flamengo e Botafogo. Qual time é melhor? Vamos fazer nome por nome, posição por posição já já. E também os palpites da rodada pra você aqui na placar. Flamengo e Botafogo, ô Raíza. 2-2. Tem, já? Já Peraí. temos. Então, peraí. Raíza 2-2. Vai. Esse jogo tem a cara do empate, cara. Ele tá a cara do Ai, empate. Tô ai, sentindo o ai. cheiro do empate, entendeu? Ai. Dito isso, É de Mengão, né? 2-2. Pô, os dois com o mesmo palpite? 2-2. Papa. 2-1 Flamengo. Bruno Henrique joga? Bruno Henrique é o pai do Botafogo, né? Bruno Henrique é o pai do Ah, Botafogo. esse jogo ele é pra ser Esse titular. É o jogo, ele vai é o fazer jogo para gol. dar uma resposta. Mas é no Maracanã dessa vez, Felipe né? virar Maracanã, o Felipe, Maracanã. Felipe virar lá na coletiva e falar assim, tá vendo? Falei. Cara, jogão, hein? Um Falando jogo sério, que jogão. impecável do Esse Bruno. jogo aí vai ser bom. Esse jogo vai sair faísca, hein? Esse jogo vai ser 1 a bom. 1. Eu acho que é 2-2 esse jogo. Vou votar em 2-2 também. Eu acho que esse jogo é empate. O Botafogo também subiu muito de produção. Então vamos mudar. 2-2. Muito palpite igual. É 1-1. 1-1. 1-1. Segunda-feira eu te espero pra você conferir aqui. Pode Então eu vou mudar Cadê o também. convidado? Tem convidado pra dar um palpite aí? Cadê o nosso Fabiano Bandeira? Tá aí na tela? Tá, né? Que a gente não tá vendo aqui. Bandeira, beleza, meu camarada? Obrigado aí por participar com a gente aqui. Participação especial, Fabiano Bandeira, a partir de semana que vem com a gente, sempre aqui no Placar Aberto. Hoje vai participar também do nosso cara a cara, daqui a pouco, de Flamengo e Botafogo. Mas já começa dando palpite aí, Bandeira. Boa noite, Ilan, Pedrosa, Papa, Raíza, todos que nos assistem. Olha, os palpites estão bons. Se o Botafogo e o Flamengo jogarem com a intensidade com a qual jogaram no meio de semana, o jogo tem tudo para pegar fogo realmente. E se pega fogo, já tem um favorito, né? Pega fogo, Botafogo e Flamengo. O 2-2 é um bom palpite. Aí o VAR anula um gol do Flamengo, quase impossível. 2-1 pro Botafogo. 2-1 pro Botafogo, mano. Vai estar lá, né, Bandeira? Vai estar ali naqueles 10% presente. lá. É. Porque o Estarei Maracanã não vai estar dividido, tá, galera? É 90-10, 10% só de torcedores do Botafogo. Então, 2-1, palpite do Bandeira. Fechamos, né? Fechamos aí os palpites. Vamos lá começar, então, com Rossi Olha, ou tá um John? retorno aqui, hein? Hã? Não sei se tá na transmissão, se a galera tá ouvindo um barulho aí. Tá mas- com um rame forte aqui. É só no nosso retorno aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Rossi ou John? A gente tem que votar rápido, galera. Pedrosa. Momento, Rossi. Raíza. Momento total do Rossi. Eu vou votar no... A cara do Bandeira é boa demais. Bandeira, você. Vota você aí, Bandeira. John, Momento, gente, Bandeira. John, Pô, John, votou no John. John falhou uma vez recentemente, só isso. Ih, e Papa. o Rossi não falhou nenhuma recentemente. Você Eu tem não razão, preciso mas- de recente. Eu não preciso de recentemente, eu não preciso de momento. Rossi é mais goleiro, Rossi. Bracinho de jacaré? Mais goleiro, monstro. Joga com pé, joga de tudo quanto é jeito, Rossi. John, né, Bandeira? Eu vou E, votar no e digo John mais, também. hein? Era poupa tempo. Eu acho o John mais goleiro que o Rossi, mas o Rossi é bom também. John. Vamos lá, vamos pro lateral direito, bora. Deu o Rossi aí. Wesley ou Vitinho? Raíza? Poupa tempo. Cara, Vitinho tá muito bem, né? Também. Vitinho é um dos principais jogadores do Botafogo hoje, do Renato Paiva. Mas eu ainda continuo com o Wesley, apesar de achar que o Wesley deu uma caída Deu de uma caída. rendimento. Caiu um pouco de rendimento. E o Vitinho, eu sou fã do Vitinho. Quando o Botafogo contratou o Vitinho, eu já gostava muito do Vitinho. O início dele foi muito ruim, mas agora ele é destaque. Mas Wesley. Gente, deu uma piorada forte agora aqui no nosso retorno. Tá uma interferência muito forte, a gente não tá conseguindo nem ouvir nada. Puder dar uma resolvida aí pra gente? Agradeço. Então a Raíza... Eu vou tirar aqui o retorno enquanto ele tá resolvendo. Raíza votou no Wesley, né, Raíza? Fui de Votou, Wesley, apesar fui dos de elogios Wesley. no Vitinho. Pedrosa. Eu sou Wesley também. Então, Papa Wesley. Cara, se eu tô trazendo a régua do momento, o momento do Vitinho é melhor do que o do Wesley. Assim, pra ser muito honesto. O Vitinho, ele cresceu com o Renato Paiva, tem feito gols importantes, inclusive, entrado na área, O Vitinho, pra mim, é um jogador que no ano passado, o melhor jogo dele talvez tenha sido na final da Libertadores, porque a temporada dele no ano passado foi ruim. O Vitinho não conseguiu engrenar no Botafogo, digamos assim. Mas hoje, pra ser muito honesto, se a régua é momento, eu vou votar no Vitinho. Então tem Wesley, Raíza, Wesley, Papa. Ô, Bandeira, vamos lá, pode votar que eu tô ouvindo você. Vamos lá. Opa, no momento o Vitinho tá melhor que o Wesley. O Wesley é um baita lateral.
O Vitinho tem até mais gol que o Wesley na temporada, porque o Paiva potencializa os laterais. Qualquer voto aí seria justo, mas eu vou votar no Vitinho pelo momento. Cara, difícil essa votação aí, né? Porque realmente, se for votar só no momento. Mas o Wesley acho que é mais jogador, de fato, é muito mais jogador, né? Muito mais, não sei não, ainda. Eu tenho um dilemazinho aí nessa votação. Confesso a vocês que eu tenho. Cara, eu vou empatar, vou ficar no muro, mas já tem. Tá contra 2-2, não, né? Eu votei no Vitinho. Então Eu tá acho o Wesley 2-2. mais jogador também. Então meu voto é o de Mas eu Minerva, votei né? no Vitinho. O Papa tá me olhando com olhar de reprovação, o que eu vou Não, fazer. porque eu não vou ser clubista em algumas aí, não. Eu acho que o Wesley é mais Não, jogador. de fato, a fase do Vitinho é muito Fase boa. É melhor, boa, né? fase boa. Cara, muito então eu bem. vou ser coerente, vou votar no momento, vou votar no Vitinho, tá? Eu acho que o Wesley é mais jogador, mas o Vitinho tá melhor. Então, o Wesley deu uma osciladazinha, né, recente em alguns jogos aí. Então eu vou de Vitinho. Vamos lá, vamos em frente. Poupa tempo. Jair ou Léo Ortiz? É poupa tempo, Papa? Poupa tempo. Poupa tempo geral? O Bandeira é poupa tempo ou você vota no Jair? Vou votar no Léo Ortiz, mas não é poupa tempo não. Jair vai ser um jogadoraço, tá jogando muito. Vai ser, não é, Inclusive, Fabiano. Vai ser, não é. Não, peraí. Olha só. Se Vai o ser, Léo não Ortiz, é. além de tudo, se o Léo Ortiz, além de tudo, é um construtor também, é só ver o passe do Jair pro Arthur no primeiro gol do Botafogo. Não foi simples, não. Eu Jair vai ser um concordo. grande jogador, é muito No novo. jogo no outro Dito jogo do isso, Estudiantes, Léo- ele deu a bola no pé do... Mas ele falhou no último É, jogo. ele falhou. É isso que eu ia falar. Ele fez um Ele bom jogo. fez um No bom último jogo, gol? mas ele falhou. O Jair falhou. Peraí, calma aí. No último gol, ele corta, porque ele tá tentando corrigir um erro do Marlon Freitas na marcação, corta parcialmente, o cara desmarcado faz o gol. Só que ele já falhou em outros momentos porque é jovem. O Léo Ortiz, hoje, é mais jogador. Só que o Jair vai ser um jogadoraço. E tem o primeiro gol que ele dá um passe que é diferente. Eu concordo que ele tem Léo- muito Léo potencial Ortiz. para ser um grande jogador, mas não tem nem Ainda comparação não é. o Léo Ortiz com o Jair Bom, hoje. Léo Ortiz aqui, unânime, também votei nele. Vamos lá, vamos em frente. Léo Pereira ou é David Ricardo, né? É David Ricardo. É, Fabiano, David vota Ricardo. nele ou vai de Léo Pereira? David Ricardo jogou muito quarta-feira, mas Léo Pereira, por enquanto. Pedrosa? Essa Alguém disputa vota no do Léo David Pereira Ricardo? não tá num grande momento, jogou bem ontem, mas não tá. Ele vem causando, gerando pênalti, né? É um jogador que. Não vou dizer que ele tá mal, mas tá com aquela nuvenzinha negra que tudo dá errado. Mas não é que ele tá mal. Ele não é que ele fez partidas ruins. Ele errou. Em uma delas ele fez realmente um pênalti, mandou muito mal. Nas outras faltou sorte. Mas ele ontem atuou bem e o Léo Pereira acho que é mais jogador. Quase que ele fez um pênalti lá também no jogo lá contra o Central Central Córdoba, Córdoba, que o cara anulou. Mas Não, anulou pera bem, aí, né? aquilo- Anulou bem. Mas aquilo ele tinha ali não marcado tinha o como pênalti. ser pênalti, Mas né? só faltava ter Pô, marcado vai, aquele aquilo ali pênalti. não É a tinha como- nuvenzinha negra que eu tô Ô, falando. meu amigo. Eu Ontem acho ele- essa disputa muito mais nivelada do que a outra, por exemplo. Mas você vota no David Mas Ricardo? eu vou votar no Léo Pereira. Então, Léo Pereira para todo mundo aqui também, unânime. Vamos lá para a lateral esquerda, Alexandro ou Alex Telles, Papa? Cara, o Alexandre pra mim tá jogando demais, é monstruoso. Seleção também, o Alex também, são jogadores aí de alto nível, é muito equilibrado. Mas eu ainda, né, apesar da idade, ainda prefiro o Alexandre. Raíza. Cara, difícil, né? Porque são dois jogadores que chegaram voando aqui no futebol brasileiro. Alexandro voando, Alex Telles também, muito bem no Botafogo, construindo uma história bacana, com uma identificação bacana no Botafogo também. É duro, mas eu vou ali um pouquinho ali pro Alexandro. Um pouquinho Pedrosa. ali. Não veremos uma disputa mais difícil do que essa aí nas próximas posições. São dois jogadores que eu gosto muito. Pra mim, considero inclusive laterais completos. Sabem atacar, sabem defender, são conscientes taticamente. Cara, mas eu vou falar que... Eu vou tentar levar em consideração que o Alex Telles hoje é titular, mas ele chegou a perder a posição pro Cuiabano na era do Renato Paiva. Então, eu vou votar no Alexandro, porque eu acho que o Alexandro, ainda assim, com tudo que eu falei, é um lateral melhor do que o Alex Telles. Fabiano. É muito difícil essa, principalmente pela semana dos dois. Estamos falando de carreira, é difícil. Estamos falando de momento, é mais difícil ainda. O Telles, além de ter jogado bem contra o Inter e contra o Estudiantes, meteu um golaço no final de semana. O Alexandre vem jogando muito bem, fez uma jogadaça no gol ontem. Olha, essa é muito difícil mesmo. Sendo muito difícil, eu já fui justo na dupla de zaga que votei no Flamengo, vou ter que pender para o meu lado, né, Alex e Telles? Rapaz, eu também tava
Eu tava inclinado a votar no Alex Telles, mas é difícil demais, né? Realmente, acho que o Alexandre é um cílio, né? É um fio de cabelo acima do Alex Alianza Telles. Lima. Eu ia falar Cara, olha só. O Alianza vai pra Eu Sul-Americana, Alianza Lima. vai Alianza pegar o Lima, Vasco acima, e né? vai eliminar o Vasco. Eu vou votar no E ele Alexandre vai ter que- também. Gol do Barcos Vai e ter Paulo que vir aqui. Guerreiro. Ele vai ter que vir Eu acho o aqui, Alex fato. Telles muito bom, mas eu vou votar no Alexandre. Achei um pouquinho melhor também. Concordo com os companheiros aqui. Vamos que mais aqui? Everton Araújo ou Gregory? Bandeira, você primeiro. Há necessidade mesmo, Ah, gente? Pelo amor de Deus. necessidade. Há necessidade. Tem que acelerar, galera, Gregory vamos lá. Pitbull, pô. Gregory. Gregory, de longe. Pedrosa. Poupa tempo. Não, é poupa tempo. não. Raíza. Cara, o Everton Araújo no ano passado, final da Copa do Brasil, jogou muito, tá? Um Eu jogo, só né? queria frisar isso. Tá bom. Mas, Dito Gregory, isso, Eu tô fala, com a Papo. Raíza, repito o que ela falou. É isso aí. E só pra gente corrigir ali, o Vitinho tá jogando, tá com duas fotos ali, porque esse não é o Gregory. o Vitinho. Eu nem olhei a foto, tô com tanta pressa O aqui. Vitinho tá voando, é volante, lateral. Ele joga nas Jogando em 11, cara. todas, o Brincadeira. Vitinho. Então, Gregory, deu Gregory aqui. Vamos lá, vamos em frente, galera. É De La Cruz ou Marlon Freire? Ih, rapaz, agora que eu quero ver, hein, Pedrosa. Momento, hein? Rapaz. E eu falei que os dois estão batendo recorde de lançamento. Lançamento do Marlon Freire para aquele terceiro gol. Agora, quero só dizer um negócio daquele terceiro gol do Botafogo. Foi, primeiro, eu não estava aqui ontem, né? Primeiro, justíssima a vitória do Botafogo. Justa. Segundo, quase que o Botafogo deixou de ganhar por um pênalti inventado em cima dele. Pênalti inventado, um Mandrake. absurdo. Eu queria ver um time brasileiro na Argentina, alguém marcar aquele pênalti pro time brasileiro Absurdo, na Argentina. Um absurdo absurdo. aquele pênalti. E terceiro, que eu devo dizer também, embora tenha considerado a vitória muito justa, eu nunca vi goleiro escolher canto num contra-ataque. O cara escolheu o canto, o goleiro. Primeira vez que eu vejo esse Fora da área. troço, pra mim, frangaço. Um golaço do Arthur e ao mesmo tempo um frangaço. O goleiro escolheu um canto e pulou. Inacreditável. Você viu aquele lance? Verdade. Que o goleiro foi pro outro lado? Eu não entendi aquele troço Não, até é agora. inacreditável aquilo. E Tentou assim, adivinhar, até pô. mesmo, ô Ilan, se ele quisesse escolher o canto, a lógica daquela batida ali é aberta. Não é pra dentro. Mas não existe goleiro, tem que ir na chapa- bola, pô. Então, é isso que eu tô te falando. Se ele fosse escolher um canto, era pra ele ter escolhido o canto que o Arthur bateu. Loucura. Entendeu? Resultado justíssimo e golaço. Mas ao mesmo tempo que foi um golaço, foi um frangaço do goleiro. Eu nunca vi aquilo ali. Vamos lá, Bandeira, De La Cruz ou Marlon Freitas? Hoje o Marlon Freitas vem de 3 assistências com bola longa, jogando muito, marcando melhor. O De La Cruz jogou muito bem ontem. Né? E é um baita jogador, mas Marlon Freitas hoje. Pedrosa. Preciso ser coerente. O momento, pra mim, o De La Cruz jogou muito ontem, mas é o Marlon Freitas. Raíza. Eu acho o De La Cruz mais jogador, tá? Mas no momento, eu acho que o Marlon Freitas é mais regular. Então, Marlon Freitas. Eu voto com a Raíza, pra mim é isso. Eu, Eu acho, acho que que o o De La- mais jogador, Marlon Freitas tá melhor. E o Marlon Freitas, na pessoa, tem pedigree, né? Fala, Papa. Eu acho que o De La Cruz é mais jogador, vai começar a jogar mais que o Marlon Freitas, vai se firmar no Flamengo, que ainda não se firmou, a verdade é essa, ele ainda não mostrou a que veio, não sei se eu estou falando alguma loucura, mas o De La Cruz ainda não conseguiu valer o que foi pago. Acho que ele vai conseguir, acho que vai se superar, vai ser mais jogador que o Marlon Freitas, mas hoje o Marlon Freitas está jogando mais ainda. Marlon Freitas, então. Vamos lá, vamos em frente. Arrascaeta. Ih, que não Poupa jogou- tempo. Que não jogou bem ontem, Juan Cruz. Gente, Pô, não, Isso aí é que Juan Cruz de isso? longe, Tô zoando, né? acelera. Acelera. Vai, Vamos vai, em frente, vai, em vai, frente, vai, em frente, vai. em frente, em frente. Acelera. Luiz Araújo ou Arthur. Ó, Ainda tem não jogo dá aí. pro Arthur, não. Fez Ainda um não golaço, né? No frango do goleiro. dá. Fez um Frango do goleiro. Não dá pro Fala, Arthur, Papa. não, cara. 2 bons Calma aí, jogos. foi O Arthur lindo vem gol, de 2 lindo, grandes gol jogos, lindo. né? Dito isso. Alguém vota no Arthur, vem de não? 2 gols e voto 2 no Arthur. assistências. Ah, pelo amor de Fabiano vota no Arthur? Também. No Arthur. Eu queimei minha 2 língua gols, com o 2 Luiz assistências Araújo. na O última Luiz jogou semana. bem ontem, né? Que jogou muito, foi um dos melhores do jogo, top 3 pra mim. Mas Pô, na o direita. Arthur Luiz Araújo já na tinha direita jogado outra bem contra o coisa. Inter e jogou, pra mim, decidiu o jogo pro Botafogo. Mas não é mais jogador. Só que o golaço. Pelo amor de Deus. Arthur, é? É. Fabiano, Arthur? Arthur. Raíza vota em quem? Semana é do Arthur. Cara, o Luiz Araújo, o problema é que o Felipe não tem colocado ele pra jogar na posição dele, né? Que é o ponta direita. Quando ele joga de ponta direita, ele mostra um pouco do que ele mostrou ontem. Ontem ele foi muito bem, mas não foi nem das melhores partidas que ele já fez com a camisa do Flamengo. Mas ali, na ponta direita, hoje, se me fala, você vai ter que escolher entre Arthur ou Luiz Araújo pro seu time, eu escolho o Luiz Araújo, então vou de Luiz Araújo.
Papa é Luiz Araújo? Claro, fácil. Eu vou votar no Arthur. Eu gosto muito do Luiz Araújo, gosto do Matheus Gonçalves, gosto de vários jogadores que não são titulares no Flamengo. Luiz Araújo, obviamente, é um deles. Mas eu acho que o Arthur... É que o Arthur ainda não jogou aquilo tudo que já jogou um dia, né? Mas ele é um jogadoraço e fez um jogo muito bom, né? Fez um golaço, né? Já citei esse lance aqui agora há pouco. Eu vou votar nele. Eu tivesse escolher entre os dois, Falou né? que foi frango. Vou Você nessa da falou que foi Raíza. frango. Foi frango, mas foi um golaço, né? Ele mata Pô, com dois, ele faz domínio. gol com dois Pra toques. votar contra o Ele Flamengo, mata e chuta. Pra votar contra o Flamengo, se contradiz o tempo todo. Mas vamos... Ele disse, Fica que, bolado. ele disse que esse casaco Vamos não lá, é muito Flamengo, vamos não, lá. velho. Vamos em frente. Casaco não é muito Flamengo, não. Michael ou Cuiabano, hein? Raíza. Pô, acelera! Pô, Chuck, produção, robozinho, acelera! É joga Chuck, é? muito. Acelera, Quem vai votar no produção. Chuck aí? Não. O Misha joga muito, não vive uma grande fase técnica. Não vive uma grande não fase vive técnica. O Cuiabano vive um momento espetacular. Tá jogando de ponta e arrebentando de ponta no Botafogo no momento Cuiabano. Pedrosa. Poupa tempo. Poupa Hoje tempo. é poupa tempo. Cuiabano, Papa. com certeza. Não tem como. É isso. Cuiabano, Bandeira também. Bruno Henrique Porra, ou poupa Igor tempo. Jesus? É poupa tempo? Poupa Hoje tempo. é, né? Culpa do Felipe que bota ele pra jogar, né? Poupa tempo. É. É, Papa vai votar no Bruno Henrique? Porque ele é pai do Botafogo, sim. eu nunca vi Mas um isso é pai. inegável. Ele é o pai do Botafogo. Bruno Henrique é o pai do Botafogo e vai Isso é fazer gol. E vai inegável. fazer gol domingo. Pode me Raíza. cobrar. Ó, na Supercopa, no cara a cara que a gente fez na Supercopa, Bruno Henrique e Igor Jesus, eu fui de Igor Jesus, mas eu falei, Bruno Henrique vai fazer gol. E eu vou falar de novo. Eu vou de Igor Jesus, momento do Igor Jesus, o Igor Jesus Superstição, ó. é melhor centroavante Mas do que o Bruno Bruno Henrique vai Henrique, fazer isso gol. não se discute, centroavante, tá? Porque o Bruno Henrique não é centroavante. O Igor Jesus é melhor centroavante que o Bruno Henrique, mas domingo o Bruno Henrique vai fazer gol e o Igor Jesus não Só vai que fazer esse gol. cara a cara tá errado que vai jogar o Pedro. Tu acha, Domingo? É. Certeza. Fala, Bandeira. Igor Jesus, sem superstição, quem saiu chorando. Nunca vi o pai sair chorando da casa do outro, tomando de 4, como foi ano passado. Saiu chorando. Jogou. E aí o Igor Jesus. Quero saber de jogo que Igor valia Jesus taça. fez gol. No dia que valia taça, tomou Fez gol, chocolate né? de novo. Valeu mesmo, porque É Igor Jesus. o Botafogo campeão. Não tô Botafogo falando de pontos campeão com corridos, eu tô 6 falando pontos, de ganhou final. nas Tô costas falando do de Flamengo. final, tomou Foi chocolatinho, a última agora. Igor Jesus. Igor Jesus. Eu voto no Igor Jesus também no momento. Eu sou fã do Bruno Henrique, mas não tem condição hoje. Hoje em dia não tem condição. Felipe Luiz ou Renato Paiva, hein? E aí, o Papa? Felipe Luiz, fácil. Felipe, é? Fácil. É? Voltou às boas com ele, lua de Não, o mel? Felipe é? Luiz tá fazendo um bom Tá trabalho. bom. Erra Raíza, uma coisa ou outra, Filipinho? mas nem se compara com o Renato Paiva, né? Cara, Eu não o sei Felipe ainda não, Luiz é mais treinador que o Renato Paiva. Não sei. É. Hoje é mais treinador que o Renato Paiva. Prefiro o trabalho do Felipe Luiz do que o trabalho do Renato Paiva hoje, inclusive. O Renato Paiva tá encaixando agora no Botafogo, né? Ainda deixa o time do Botafogo muito exposto. Acho que um problema do Botafogo... O Botafogo é um time que cria muito, que chega muito, mas que ainda é uma equipe muito exposta. E o Felipe Luiz, o trabalho do Felipe Luiz, a gente não vê isso. Vê um trabalho mais equilibrado, na minha opinião, Felipe Luiz. Pedrosa. Eu acho que o Felipe Luiz também. Eu sempre friso aqui que ele tem uma máquina na mão. Então, assim, não é que seja mais fácil, porque treinar o Flamengo é sempre muito difícil, fora a pressão, mas ele tem, Mais peças, digamos né? assim, mais peças para a engrenagem dele Mais andar de uma material, forma né? muito melhor. Mas eu acho que o jeito de jogar me agrada muito mais do Felipe Luiz do que o do Renato O Paiva. Renato tá crescendo, tá? O Botafogo, meu irmão, agora virou um time vertical, virou um time muito veloz em transição. Ofensivamente, o Botafogo tá recuperando boa parte do que jogou ano passado, é o que eu tenho visto do Botafogo. Mas ok, também vou votar por enquanto no Felipe Luiz. Não sei se ele é mais treinador que o Renato Paiva, não, mas por enquanto é. Bandeira, Renato Paiva vem melhorando o time coletivamente. É difícil, por exemplo, jogar contra uma linha de 5 de time argentino, como foi contra o Estudiantes, e buscar soluções, como no primeiro gol, por exemplo, time rodando a bola 1 minuto. Mas hoje, sendo coerente, o Felipe Luiz tem um trabalho até mais longevo no clube que ele está. E o Flamengo tem isso que a Raíssa falou. É um time que, por exemplo, ontem impressionava muito, tudo bem que o adversário é limitado tecnicamente, mas não deixava a LDU pensar em jogar. Então, essa questão de organização no sistema defensivo conta muito também para quem quer marcar lá em cima. Hoje, o Felipe Luiz está à frente. obrigado, Bandeira. Bandeira, um abraço pra você. Semana que vem você tá com a gente aqui todos os dias, né? Flamengo ou Botafogo, domingo no Maracanã. Como é que ficou a seleção? Bota aqui embaixo. Como é que ficou? Ficou assim, ó. Rossi,
Vitinho, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Gregory, Marlon Freitas e Arrascaeta, Arthur, Cuiabano e Igor Jesus, Felipe Luiz, o técnico. Quantos aí de cada um, hein? Vocês do Botafogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 do Botafogo no time, 5 do Flamengo. E o técnico deu 6-6. 6-6. Deu 6-6, incluindo o treinador. Deu O empate técnico até do Flamengo. É. No time Tá deu vendo? 6-5 o Botafogo. Que surpresa, hein? Olha, Arthur sente dores na coxa e deve desfalcar a Botafogo contra o Flamengo, infelizmente, cara. Alan herdaria a vaga. Cara, agora que o Arthur tava começando a decolar, veio essa lesão. Talvez aí até comprovando, né, que o auxiliar do Paiva queria que tirasse o Arthur para controle de carga, tava, né, cansado, né, talvez estivesse próximo de estourar, e ele tava certo, né, mas também tava certo o Paiva que não podia tirar ele, e tanto que não tirou e fez o gol da vitória. Então ambos estavam certos, mas infelizmente custou caro, né, o Arthur agora é desfalque do Botafogo. Mais um desfalque. Mastriani, Matheus Martins, Savarino, Bastos, Barbosa e agora o Arthur. O atacante Arthur sentiu dores na coxa direita e deve desfalcar o Botafogo no clássico contra o Flamengo nesse domingo, 18/5, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e tudo mais e tal. A fonte é Alvinegro Casagrande. Sem o camisa 7, o técnico Renato Paiva montou um time alvinegro com o volante Alan no treino de sábado, reforçando o setor de meio campo. Aí o setor de meio campo, né? Para a partida contra o Maracanã contra o Flamengo. Um time mais defensivo, né? Arthur é o líder de participações em gols da temporada 25 do Botafogo, com 3 gols e 4 assistências, empatado com Igor Jesus. Segundo o GE, a provável escalação do Botafogo tem John, Vitinho, David, Ricardo, Jair, Alex Telles, Gregory, Marlon, Alan, Juan Cruz, Igor Jesus e Cuiabano. Vamos ver qual que vai ser. É uma perda. Agora que o time está começando a encaixar uma sequência de jogos com o mesmo... Não o mesmo time, mas a mesma formação, né? O mesmo padrão de jogo. Tem que mudar, infelizmente. Tomara que não seja nada sério. Que ele volte, quem sabe... Depois do Flamengo é o capital. Deve poupar os titulares, então o Arthur não jogaria. Depois vai ficar uma semana sem jogar. Porque no final de semana, por causa da Copa do Nordeste, se não me engano, seria o jogo contra o Ceará. Então adiaram esse jogo. Então o Botafogo não joga no final de semana, na semana que vem. Só depois do capital, só o jogo contra a Laú. Tomara que nessa uma semana e meia aí ele se recupere e possa enfrentar a Laú. Porque agora o Arthur virou um grande desfalque. Né? Um desfalque de primeira prateleira aí no elenco do Botafogo. Vai fazer muita falta contra a Laú, se não puder entrar. Às vésperas de clássico com o Botafogo, o presidente do Flamengo pede fair play financeiro e limitação de gastos com o futebol. Engraçado, né? Depois que o Flamengo tem aí anos atrás uma injeção de dinheiro público, de empréstimos com juros quase zero, com dinheiro público para refinanciar a dívida e tal, agora eles querem controle de gastos no futebol, etc. Interessante. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, repetiu seu antecessor, Rodolfo Landim, e pediu fair play financeiro no futebol brasileiro. A diferença é que dessa vez foi antes do clássico contra o Botafogo, não depois de sofrer uma goleada por 4-1, como em 2024. O evento foi realizado nas Laranjeiras. Na última sexta-feira, o Flamengo foi o único clube da Libra a participar, unindo-se a Fluminense, Internacional e Fortaleza da LFU. BAP pediu limitação dos gastos no futebol e reclamou de SAFs que não pagam ninguém. Bom, tá falando do Galo, pelo visto, né? Porque o Botafogo tá reduzindo as dívidas, né? Então, acho que ele mirou em um time e acertou em outro, né? Limitação de gasto no futebol. Tem SAFs, clubes de tamanhos diferentes. Muita gente fala que o Flamengo é o clube mais rico, mas é como se fosse um pai de 11 filhos. Um deu certo, mas os outros 10 dependem dele e do pai. Nós temos muitos esportes dentro da casa que custam. Outros clubes não têm. Por mais que digam que você pode gastar 100% do que arrecada no futebol, eu não consigo fazer. Por mais que a lei permita, acho que o Brasil pode colocar um limite de gastos no futebol, como 75% só com futebol já é bastante coisa. Olha, ele quer decidir
quantos por cento da receita que arrecada aquele time vão pro futebol. Já não basta aquela história de não, tem que ser gastar tanto quanto arrecada. Agora não, agora tem que ser gastar menos do que arrecada, né? Entendi. Entendi. Faz muito sentido, sim, faz sim. Acho que poderia ajudar. Como tem situações diferentes, vai ser muito difícil ficar criando critério único que vai atender a todos. Ainda bem que ele sabe, né? Punições. A sugestão do Mário Bittencourt, do presidente do Fluminense, é boa. Simples e fácil e rápido de implementar. Clube que não escalar jogador... Não, clube não pode escalar jogador se estiver devendo por ele. Interessante. Concordo. Mas entendo que com o tempo deve haver punições esportivas como perda de pontos. Ah, mas o clube virando SAF vai pagar todo mundo. Tem clubes que são reconhecidamente fortes hoje em dia que viraram SAF e não pagam ninguém. Onde não houver sanção, não acredito que haverá solução. Pelo amor, não vamos mudar esse aspecto. Tem que ser pela dor. Ter punições afeta a performance dos clubes. Aqui tem um monte de coisa aí, mais parágrafos e tal, mas a questão é que já se começou a pedir fair play financeiro. Ah, Rafael, ele tá falando sobre os times que não pagam. Mas o fair play financeiro de início, quando surgiu aqui no Brasil reclamação, era por times que estavam gastando demais, ou seja, investimento externo, como é a SAF. Aí viram que pegou mal, eles começaram a jogar nesse campo de não, os times estão devendo e pegam os jogadores e não pagam e tal, porque é mais fácil de você emplacar a narrativa por aí. Mas se for votar um projeto de fair play financeiro, eles vão enfiar também nesse projeto que não pode ter mais gasto do que você arrecada, tal, para controlar os adversários, impedir que eles façam grandes investimentos. O choro começou antes mesmo da goleada. Pelo menos ele foi prático, né? Ele poupou aí, ele deixou o noticiário pós-goleada, pós-vitória do Botafogo, só com a vitória do Botafogo. Ele não vai querer uma cortina de fumaça, pelo menos isso, né? Já chora antes logo, faz o choro pedatado e tudo certo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores. Você escolhe um, cabe no seu bolso, ajuda muita gente. Aqui em cima, Live Pix. Aqui embaixo temos o canal do nosso Instagram. Post todos os dias, tá? Vídeos em formato de Reels, né? Mais dinâmicos. Tem o nosso canal Reserva, com vídeos mais curtos aqui no YouTube. E o nosso canal de react de torcedores. Sempre que um rival ou algum time aí maior e tal, de torcida, se ferrar, perder um jogo e tal, a gente vai ter aqui o react dos torcedores. Aqui não, nesse link, o react dos torcedores que fazem react de ao vivo, que fazem pós-jogo, revoltados com o tropeço. Então, aqui em cima é o nosso e-mail, que é o nosso Pix, né, também é o nosso e-mail de contato. Faça contato com a gente, se quiser mandar uma proposta de parceria, de merchan, de jabá, manda por lá que a gente troca uma ideia. Fico por aqui, obrigado a todos, até o próximo vídeo. Teremos muitos vídeos ainda hoje. Valeu, fui!